A meditação de hoje está no capítulo 2 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, em especial nos versículos 10 até o 16, os quais eu lerei neste momento. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, 10 a 16, diz assim: Deus, porém, revelou-as a nós pelo seu Espírito, pois o Espírito examina todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Também falamos dessas coisas não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com espirituais. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois lhe são absurdas e não pode entendê-las, pois se compreendem espiritualmente. Mas aquele que é espiritual compreende todas as coisas, ao passo que ele mesmo não é compreendido por ninguém. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Paulo, aqui escrevendo aos Coríntios, trata de alguns assuntos bastante importantes e, em especial, capítulo 2, capítulo 3 também, fala aqui da incoerência da vida que alguns membros aí desta igreja de Corinto, a incoerência que eles estavam vivendo. O que dava a entender que eles não tinham realmente o conhecimento de qual era a vontade de Deus, quais eram os planos de Deus. E ensinando aos coríntios também acaba nos ensinando algumas coisas interessantes. E entre as coisas que ele nos ensina aqui, nós podemos ver que só entende quem tem o Espírito. Ou seja, só entende as coisas de Deus quem realmente tem o Espírito de Deus. Isso aqui é muito importante, porque muitas vezes nós queremos que as pessoas entendam, mas elas não entendem por quê? Porque ainda não tem o Espírito de Deus. Ou pessoas olham para aqueles que já entendem as coisas de Deus e pensam mais ou menos assim: ele está maluco, ele pensa totalmente diferente daquilo que eu penso. Por quê? Porque aquele que tem o Espírito de Deus está pensando conforme a mentalidade de Deus. Então, não são poucos os que ouvem a mensagem cristã e não a entendem. São pessoas inteligentes, muitas vezes reconhecidas até mesmo como sábias, humanamente falando, mas não alcançam os mistérios de Deus. A palavra mistério aparece aqui nesse capítulo 2 vezes. Os mistérios de Deus. E Paulo, aqui nesse segundo capítulo, então, de 1 Coríntios, entre muitos ensinos, utilizando aqui um exemplo comum a todos, explica a razão disso acontecer. Segundo ele, segundo Paulo, e nós podemos confirmar isso com as experiências pessoais do dia a dia, só pode entender o agir e os planos de Deus aquele que tem o Espírito de Deus. E olha como é que ele exemplifica isso aqui. O exemplo de Paulo está no versículo 11, em especial, Ele vai dizer: pois quem conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem? Olha, primeiro ele começou falando das coisas do homem. Ele vai lembrar seus leitores que, como indivíduos que são, só são conhecidos em sua plenitude por eles mesmos. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo em outras palavras, Só o Espírito da pessoa a conhece completamente. Todos nós sabemos disso, por experiência própria. Por mais que alguém te conheça, seja teu pai, tua mãe, a tua esposa, teu esposo, teu filho, tua filha, seja lá quem for que convive com você, por mais que essas pessoas te conheçam, quem realmente conhece você é você. Quem me conhece sou eu, o meu espírito. Quem conhece você é você. Quem sabe realmente quem nós somos é o nosso próprio espírito, na linguagem
aqui de Paulo. E assim aplicando o mesmo princípio para Deus. Ele aplica, né? O mesmo princípio para Deus. Quem conhece a mente de Deus é o próprio Deus. É o próprio Espírito de Deus. Espírito este que ele dá para aqueles que creem em Jesus, capacitando-os, então, a compreender as coisas espirituais. Quando nós passamos a ter em nós o Espírito de Deus, nos tornamos capazes de entender os mistérios que o próprio Deus nos revela, porque aí nós compreendemos também o próprio Deus, ou aquilo que ele quer nos revelar, é óbvio. Então, se você consegue compreender, em especial, o plano maravilhoso da salvação pela graça por meio da fé em Jesus, eu digo assim, olha, agradeça ao Senhor por este presente do Espírito Santo. É Ele quem te dá a entender isso. Mas se você ainda não entende, só tem uma maneira. E a maneira é crer em Jesus. Por quê? Porque crendo em Jesus, você receberá o Espírito de Deus. E então verá de forma mais clara os assuntos espirituais. E é Paulo quem nos alerta. A pessoa natural, ou seja, essa pessoa natural aqui, entenda-se, a pessoa que não tem o Espírito Santo, é o que nós entendemos pelo contexto que aqui vemos. A pessoa natural, sem o Espírito Santo, não pode entender as coisas espirituais, pois elas lhe parecem absurdas, como diz no versículo 14. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois lhe são absurdas, e não pode entendê-las, pois se compreendem espiritualmente. Só entende realmente os planos de Deus e a vontade de Deus aquele que tem o próprio Espírito de Deus.